Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Novamente estou aqui hoje. Agora há pouco estava com uma dor muito forte. Agora deu uma aliviada. Eu voltei a fazer outra gravação. Hoje eu estou desde manhã em comunhão com o Senhor, porque estou muito preocupado com as almas, irmãos. E muitas pessoas acham que pelo conteúdo do meu canal, que eu falo às vezes da denominação que eu frequentava muito, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Eu amo muitos irmãos que estão lá, tem muitos que são meus amigos, e para vocês saberem, tem muitos que pensam igualzinho a mim e que estão no ministério, mas eles não têm condições de reagir a algumas coisas, porque dá para entender eles, eu compreendo, tem famílias, tem tantas coisas. Poderia haver uma transformação, mas só mesmo eu acredito que nós estamos no final dos tempos e temos que esperar em Jesus Cristo e pronto, irmão. Por isso eu nunca aconselho ninguém fazer, sair ou ficar. Eu prego o que Deus me dá, falo a verdade, certo, irmãos? Meu interesse não é machucar ninguém, nem tirar a fé do coração de ninguém, certo, irmãos? Quero deixar isso bem claro. Isso está me corroendo porque eu ouvi algumas coisas que eu fiquei realmente triste, não vou dizer que não, mas está tudo perdoado, eu amo a todos e eu também não quero o mal de ninguém, porque se eu quiser o mal de alguém, como é que eu vou poder naquele dia, por misericórdia, que eu me acho um incapaz, irmão, certo? Eu não me acho capaz de coisa nenhuma, irmão. Eu só acho que Jesus Cristo é capaz, glória ao Senhor. Ele eu sei que Ele é o poderoso, que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele foi mandado nesta terra, irmãos, para cumprir uma missão pela qual nós estamos aqui diante da presença dele, não para nos degladiarmos, mas para quando nós vermos alguma coisa que foge, porque, irmão, nós estamos nos últimos tempos, isso não é novidade, irmãos. Até Israel, naquele tempo, ele se desviou. Quantos que estão se desviando, irmãos? E nós temos que abrir os olhos dos outros. Agora, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Para mim foi difícil. Mas, infelizmente, irmão, o que nós vamos fazer? Eu peço para vocês, irmãos, que não deixem de procurar o Senhor, de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de estar sempre com Ele, irmão. É isso que eu peço. Se vocês estão num lugar, estão se sentindo bem, eu não vou aqui falar nada. Eu tenho que falar a verdade eu tenho falado constantemente. Mas o assunto desse vídeo, irmãos, não é porque eu sou verdadeiro. Deixa eu corrigir uma coisa aqui, irmãos. Porque todo homem é mentiroso. Por isso eu peço encarecidamente que vocês orem, examinem. Eu fiquei tão feliz agora num vídeo porque eu gravei uma palavra. Eu não sei se foi escolhido ou incluído, eu não sei. Sei que eu gravei errado. Falei uma palavra errada. E uma caríssima irmã me chamou a atenção. Falou que você falou isso na palavra ali. Irmão, eu fiquei feliz, irmão. Se essa irmã me ver esse vídeo, eu agradeço, irmã, de coração que a irmã fez isso aí, porque eu fui lá e corrigi. Não deu para mim corrigir no vídeo, porque senão eu ia ter que fazer tudo de novo. E eu não tô confesso que eu não estou bem, irmãos. Hoje eu tinha até um culto online para me atender e não me acho em condições. Agora, nesse momento, eu melhorei um pouco, porque eu parei um pouco, descansei um pouco e vim até aqui novamente. Mas depois que terminar esse vídeo, eu acho que eu não vou fazer mais nada, porque eu tenho esse vídeo aqui que eu tinha prometido, que é sobre a perseguição dos cristãos. Não tem nada a ver com nenhuma igreja. Eu estou falando dos cristãos, irmãos, de uma forma geral. Quero comunicar vocês para que vocês orem, irmãos. Que afinal de contas, eles estão procurando servir a Deus do jeito deles. Eu não sei nem quais são essas igrejas. Sei que são igrejas evangélicas, a maioria é tudo evangélica. Irmão, e eu vou passar aqui no Paquistão. Para quem não sabe, o Paquistão é um lugar difícil, irmão, difícil.
para evangelizar, viu, irmãos? Muito difícil. A pessoa corre risco de vida mesmo, tá, irmão? No Paquistão, como estão os cristãos após o ataque que queimaram suas igrejas e casas? Muitas igrejas foram queimadas. E muitas igrejas já eram na própria casa, porque lá é muito perseguido o evangelho, irmãos. Eu digo isso porque falou que é crente, falou que é evangélico lá, a pessoa já está... Irmãos, é complicado, até para viajar para lá, eu sei disso, irmãos, eu queria muito ir lá, evangelizar, mas eu estou sem recursos, o meu desejo era ir até lá para evangelizar. Porque, irmãos, eu estou com 60 anos, eu não tenho medo disso, porque não é eu que sou corajoso, entende, irmãos? É que a minha vida consiste em viver em Cristo, irmão. E quando eu não vou congregar em algum lugar, eu estou falando das coisas de Deus, estou buscando o Senhor, estou lendo a Bíblia, estou estudando algum texto, estou fazendo aquilo que eu sinto. Hoje eu estou desde as 7 horas da manhã, praticamente, tomei café, acordei cedo, mas como eu estou de baixa médica por causa da minha enfermidade e também passo um pouco de depressão, então quando eu falo de Deus, eu me alegro. Então, vocês podem ver, eu parei só para mim almoçar e parei quando me dava as cólicas fortes do rim, eu parava, esperava diminuir e voltava de novo. Só não vou atender o culto hoje que me pediram, porque eu tenho medo que na hora que eu esteja no culto possa voltar esta dor. Entende, irmãos? Mas eu acredito que sábado, com a ajuda de Deus, às 9 horas, se eu não me engano, do horário do Brasil, Deus vai preparar de estar ali junto com a irmã Elinai. Tem uma salinha que chama Salinha do Amor, né? Onde a irmã Elinai é responsável por esse grupo de irmãos que se reúnem ali. E sábado, com a ajuda de Deus, provavelmente estarei atendendo este culto, com a ajuda de Deus. Eu não sou nada, irmão, não tenho inteligência, não tenho nada, eu não quero ser nada, eu só quero que o Senhor tenha misericórdia de mim só, e o resto, irmão, eu aprendi para mim simplesmente, irmão, eu agradeço a Deus, porque tudo é Deus. Eu posso ter errado alguma palavra aí, se eu errei, os irmãos perdoa, porque a única coisa que eu sei, irmão, que Jesus Cristo não erra, glória a Deus. Eu estava lendo aqui e fiquei com meu coração compungido, irmão, por isso que eu estou assim meio choroso, porque a gente está aqui, acha que está sendo perseguido, mas agora eu vou ler para vocês aqui, irmãos. Ó. No dia 16 de agosto, a paz em Jaranwala, no Paquistão, foi desfeita. Milhares de pessoas atacaram bairros onde vivem cristãos que fugiram o mais rápido possível. Glória a Deus. Reshana Bibi disse: algumas pessoas entraram em seus carros ou pegaram bicicletas e ônibus partindo para outras cidades, mas a maioria entraram em seus carros, ou melhor, mas a maioria foi para as plantações de cana de açúcar. Era escuro e perigoso, mas o único lugar para ir e não havia esperança de voltar para casa. Ao vermos o fogo ardendo, ele disse, e o ar pesado e escuro, nós sentamos e assistimos desesperados, tentando cobrir os bebês com nossos corpos para protegê-los. Eles estavam muito confusos. Um parceiro disse, um irmão, disse, esse ato de terror queria causar medo coletivo nos cristãos em Jaranwala e em todo o Paquistão. Foi planeado para criar incerteza e confusão. Não era apenas a experiência de um ou dois sendo passada para o outro, foi algo coletivo, imediato e massivo.
A opinião dele é que o ataque foi coordenado e deliberado. Afinal, os cristãos em Jaran-Wala não vivem num único local, mas espalhados pela cidade, bem como as igrejas. Muitas estão escondidas ou funcionam como igrejas domésticas. Estima-se que mais de 20 igrejas foram destruídas. Ao falar com cristãos locais, um parceiro disse onde igrejas foram incendiadas. Onde as igrejas foram incendiadas, prédios próprios ficaram intactos. A multidão começou a quebrar portas, janelas, buscando bíblias e os outros utensílios que se usam nos cultos, destruindo tudo o que era de um cristão, incluindo até os túmulos e os cemitérios que eles viam que era de cristãos, irmãos. Igrejas amontoaram eles pegaram nas igrejas, eles entraram onde eles descobriram que eram igrejas, até igrejas domésticas, eles procuraram bíblias e colocaram fogo. Havia muitas camadas de bíblias em chamas, muitas continuaram queimando. 30 horas depois, eles escalaram prédios, derrubaram as igrejas, saqueando, destruindo o que encontravam. Mesmo os outros prédios próprios, os outros prédios próximos que não era igreja, ficaram intactos. Eles só atacavam as igrejas, irmãos. Acredita-se que um grupo inicial correu derrubando as portas e depois outro seguiu encharcando as casas e as bíblias e armários com ácido. E assim um terceiro grupo levou os eletrodomésticos que tinha também nas casas, camas e outras coisas que pudessem ser vendidas. O grupo final veio procurando por qualquer coisa deixada para trás. O rastilho para o ataque foi um caso de blasfêmia amplamente divulgado. 2 jovens cristãos foram acusados de arrancar as páginas do Alcorão. Os muçulmanos lá acusaram eles. Eles não tinham feito nada disso, mas arrumaram. Apesar de se esconderem, foram encontrados e agora estão presos sob custódia. Vamos orar por eles, irmãos. Isso foi agora, irmão. Não é do ano passado, não. Foi agora. Em agosto. Tá, irmão? Não é coisa... Essa informação é quente, irmão. Não estou falando coisas inventadas. Aqui não estou falando nome de igrejas. São muitas igrejas, não é uma só. Certo, irmãos? Que criam em Jesus Cristo, que pregavam a Bíblia e que passaram por isso tudo, estão passando. Agora, nós achamos que estamos sendo perseguidos, alguma denominação, nós achamos também, eu também às vezes acho que sou perseguido, mas olha aqui, irmão, em que situação chegou essa localidade? Isto é fidedigno, certo, irmão? Eu não estou pegando fake news, não. Isso aqui é uma verdade que eu estou buscando aqui, tá, irmão? Eu tenho fontes de onde pegar isso, certo? Irmãos, eles ficaram presos, esses jovens que foram acusados. Agora a situação atual. As autoridades relataram que já prenderam mais de 125 homens que acreditam fazer parte do ataque às igrejas. Quer dizer, isso não é ordem das autoridades locais de lá, certo, irmão? Não vamos dizer que é ordem do governo. É uma perseguição que está tendo contra os cristãos, certo, irmãos? Um outro irmão disse: muitos cristãos testemunham sobre a proteção de Deus. Eles viram a graça e a misericórdia dele em uma tempestade de ódio. Encontraram refúgio, apesar de perderem tudo, não perderam a fé em um rei soberano e protetor. Glória a Deus. Irmãos, mesmo depois disso ainda, no domingo pela manhã, foi realizado um culto em Jaran-Wala, a qual participaram cristãos, não apenas da cidade, mas também de outras partes do Paquistão. Um irmão disse:
Assim, a dor do ataque pairava nos olhos deles, mesmo 4 dias após o ataque. O mau cheiro do ácido usado para encharcar as paredes das casas e de esgoto, que quebraram até os esgotos, tudo, irmão. Foi uma coisa terrível. Mesmo mau cheiro do ácido, já falei, né? E até mesmo os esgotos, não é? Continuava aquele cheiro pesado no ar. Haviam paredes escurecidas nos prédios vazios das janelas, arcos quebrados. As entradas de algumas igrejas que eram feitas de material tinham um arco, eram quebrados aqueles arcos, não é? Destruídas igrejas, casas totalmente devastadas de pessoas que já eram pobres, os cristãos ali, crentes evangélicos, pobres, e um vazio palpável do que havia sido deixado para trás. E muitas bíblias, irmãos, foram queimadas, destruídas, livros que eles usam para cantar, enfim. Eu não sei se houve mortes, porque todos tiveram tempo de fugir, mas vamos continuar aqui a leitura do comunicado que eu recebi aqui, irmãos. No domingo pela manhã, aqui já falei, né? Isso aqui é um comunicado, certo, irmãos? Está tudo marcadinho aqui, isso aqui não é fake news, isso aqui é de irmão que está lá, missionário, não é da congregação, mas é um irmão evangélico, que está lá, os irmãos que estão trabalhando, e que também sofreram risco de vida por pregar Jesus Cristo, irmãos. Agora presta atenção, irmãos, olha só. Depois de tudo isso, irmão, a dor deles encheu as canções cantadas e as lágrimas derrubadas. Eles começaram a cantar, louvar a Deus, irmão, debaixo daquele sofrimento que acabavam de passar. E alguns cristãos vagueavam pelas ruas, mas ainda assim louvavam a Deus e glorificavam a Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Certo, irmãos? E ali ele dizia, o irmão, eu esqueci o nome dele, falei até ali em cima, mas tudo bem, está escrito ali em cima, parece que é Ravana Bibi, o nome dele, é um nome paquistanense. Ele diz assim: nós fomos apresentados para os donos de casas onde bíblias foram queimadas e destruídas. Um jovem com belos olhos brilhantes sentou, unindo os braços, e disse a eles não sabem o nosso segredo. O jovem falou, eles não sabem o nosso segredo. Na verdade, está aqui, apontando para o seu coração. E repetiu várias vezes: seja corajosa. Olhou para as pessoas e disse, falou para as pessoas serem corajosas. Ao ouvir a história de Davi, ele leu aquela parte, e Golias, ele sorriu com lágrimas e disse: seja corajoso como Davi, seja corajoso como Davi, seja corajoso como Davi. Ali então, irmãos, ele disse: a nossa esperança é que os cristãos do Paquistão fiquem e sirvam e continuem crendo que Deus trará justiça, alívio e restauração. Para isso devemos ser parte da solução, quer dizer, eles devem continuar na comunhão, fazer parte daquela solução. Não é ficar desanimado porque passaram aquilo. Perderam casas, queimaram bíblias. Graças a Deus, pelo que consta, não houve vítimas fatais, porque a principal preocupação eram as criancinhas pequenas, mas eles entraram para dentro daquelas plantações de cana-de-açúcar, ficaram escondidos, colocavam a criança por baixo e deitavam em cima, deixando uma forma da criança respirar e não fazer barulho, mas aonde passou aquele grupo foi destruindo tudo, irmãos. Então, irmãos, isso é uma perseguição. Isso aconteceu. Pesquise, irmão, pesquise o que eu vou falar aqui. No dia 16 de agosto desse ano, certo, irmãos? Aconteceu isso, dia 16 de agosto desse ano. Aqui eu não vou dizer nomes de denominações, não vou falar e não vou entrar nesses detalhes, porque aqui não tinha jeito de dizer qual denominação que você é, qual que você é. Aqui ficou tudo igual, tudo era cristão, quem era cristão
ia ser morto, ia ser destruído, a sua casa ia ser colocado fogo. Vocês estão entendendo, irmão? Por isso que lá no céu, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Quando Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja, quando entrar na Jerusalém celestial, se um de nós entrássemos e perguntássemos para o anjo de Deus, e dissesse para ele, tem algum crente da Assembleia de Deus aí? Ele ia falar que não. Se perguntasse, tem algum da congregação cristã no Brasil? Ele ia dizer que não. Se falasse, tem alguém da Igreja Batista? Ele falaria que não. Tem algum irmão aí da igreja evangélica tal? Ele ia dizer que não. Ele ia ficar assustado. Isso até um ancião teve esse sonho, irmão. Viu? Vocês não sabem, mas eu sei, porque eu tenho amizade com o filho de um ancião, que ele mesmo, o filho dele faz parte de uma outra denominação, e ele é ancião da congregação. E ele teve um sonho à noite desse jeito. E ele perguntou assim, então quem que está aí? Foi ele? Aconteceu com ele, eu não vou dizer o nome dele, irmão. Ele é bem antigo já. Aí o anjo respondeu para ele e disse, aqui estão aqueles que foram lavados e remidos, glória ao nome do Senhor, no sangue de nosso amado Salvador Jesus Cristo, porque a esses Deus dará o direito de entrarem na cidade pelas portas. Irmão, você está entendendo por que eu estou pregando tudo isso? Vamos nos preparar, irmão, porque o Senhor sabe o que vai vir, mas se nós estivermos em Cristo, nenhuma vida aqui se perdeu, irmão, nesse ataque. Houve destruição, queimaram Bíblias, mas um jovem apontou e disse, eles não sabem o que tem aqui dentro. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que ele já tinha a Bíblia gravada dentro da sua alma, do seu coração. Por isso eu insisto, irmão, leia a tua Bíblia, estude, faça o que for necessário para que você tenha ela dentro de você. Porque se um dia ela for tirada da tua mão, ela não vai ser tirada da tua alma nem do teu coração. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo que vive em eterno. Amém e amém.